Hoje eu vou mostrar para vocês uma versão que o público brasileiro pediu por anos e finalmente a Volkswagen atendeu. Esse aqui é o Nivus GTS com motor 1.4 turbo e nessa avaliação completa a gente vai conferir todos os detalhes desse SUV ou crossover mais esportivo. Vamos falar de suspensão, direção, acabamento, mostrar tudo que muda em relação às outras versões, equipamentos, preço, enfim, tudo para a gente entender se vale a pena ou não você levar para casa o Nivus GTS. Como de costume, vamos começar falando sobre o design. Aqui a gente tem o logo GTS, que ficou bem bonitinho aqui do lado, o logo da Volkswagen com o radar de ACC. Ali embaixo a gente tem um para-choque idêntico às outras versões, mas essa parte central aqui ela muda. Ela tem esse acabamento em black piano em um formato diferente. Tem também nessa versão aquele detalhe em vermelho na parte de baixo. Falando sobre conjunto de iluminação, ele é 100% em LED aqui na dianteira. Tem farol baixo e farol alto por espelhos, mas é em LED. A luz de seta que pisca ali junto com o DRL. Já vou adiantar que no vídeo vocês quase não estão enxergando a seta, porque como ele tem uma parte prateada ali dentro do farol, na câmera ele não diferencia muito bem. Mas a olho nu você percebe nitidamente a seta piscando. E quando você dá seta, ele desliga o DRL por inteiro. Ele poderia manter aquela parte lateral ligada. Outro detalhe, não tem mais farol de neblina, o Nivus já teve no passado, agora é uma entrada de ar que fica ali embaixo. Tem a regulagem elétrica de altura, mas não tem farol automático. E o que me incomoda também é que se a chave estiver acionada, o DRL ele nunca desliga, então você vai ficar chamando atenção à toa se estiver parado em algum local público. Agora o que eu gosto é que a grade é iluminada, então acendendo a lanterna você acende também a grade e a intensidade do DRL não muda. Se você quiser andar mesmo de dia com a lanterna ligada, ele não muda a parte de dentro de painel e etc. Então você pode para deixar o carro mais bonito e ele vai ligar também a lanterna traseira. Mas aqui para a lateral a gente encontra belíssimas rodas de liga leve aro 18 com pneus medida 215/45, logicamente de uso urbano. Mas essas rodas são opcionais, daqui a pouco a gente fala sobre elas. De série você tem a roda de liga leve aro 17, medida 205/55. Com o mesmo desenho da versão Highline, que eu acho um pecado muito grande. Temos aqui o logo GTS, poderia ter um capricho a mais no emblema, né? Ele tá meio solto aqui, mas não acho feio. Ali embaixo, isso muda na versão GTS, ó. Tá vendo aquela parte pintada ali embaixo? Em outras versões ela é meio prateada, aqui ela acompanha a cor da carroceria. O retrovisor é em black piano, porque esse carro tem a pintura em 2 tons de série. Possui também o repetidor de seta em LED e depois a gente fala sobre outras funções dele. A maçaneta é na cor da carroceria, agora o arco dos vidros acho que deveria ser em black piano. Não é, assim como a coluna B, você tem até o nome Volkswagen aqui, mas ficaria muito bonito um black piano, já que o teto também é. E se vocês repararem bem, em relação às outras versões do Nivus, a GTS perde os racks de teto. Olhando aqui de traseira, a gente tem poucas mudanças, você tem que ser bastante atento. Acho que o que fica mais nítido é esse aerofólio, que ele é um pouco mais esportivo e ficou realmente muito bonito. Tem o logo GTS aqui no centro, perde o nome Nivus, também não tem relativo à motorização, né, o TSI. E outra mudança é no para-choque, ele tem o mesmo formato, mas esse detalhe na parte de baixo, nessa versão é pintado na cor da carroceria, nas outras ele é um prateado também, ou até um black piano, dependendo da versão. Aqui abaixo a gente tem 2 elementos refletivos nas laterais, e falando sobre conjunto de iluminação, acho que vocês viram que eu deixei a lanterna ligada, tá? Mas ela não acende junto com o DRL. Como eu disse, você pode ligar a lanterna que não interfere nada no restante do carro, então você escolhe se vai andar com ela acesa ou não. Tem a luz de freio também em LED, a luz de ré é em LED, a luz de placa é em LED, mas a Volkswagen esqueceu da seta. Olha só, então a Volkswagen poderia ter colocado isso já de série, né? Pelo menos na versão GTS. O backlight ali em cima, bem grande, ele também é em LED. Tá assistindo esse vídeo até aqui? Então, por favor, né, deixa o seu like aqui embaixo, arrasta os comentários ali pro lado que você acha também a opção de hypar o vídeo. Também é gratuita e ajuda muito o nosso canal. Falando agora sobre conjunto mecânico, que é algo que muda bastante em relação às outras versões. A GTS é a única com motor 1.4 250 TSI, aquele turboflex de 4 cilindros em linha com injeção direta de combustível. Ele rende 150 cavalos, seja com etanol ou com gasolina, a 5.000 rotações. Já o torque é de 25,5 também com qualquer um dos combustíveis, está disponível entre 1.500 e 3.800 rotações.
Vocês podem perceber que mesmo nessa versão GTS não muda os números de potência e torque em relação a outros carros da Volkswagen. A questão é que ela fez uma calibração exclusiva desse motor para essa versão GTS, então no test drive a gente vai falar melhor sobre isso. A transmissão é automática convencional de 6 velocidades e a tração só nas rodas da frente. Sei que vocês querem saber sobre os números de desempenho, mas antes o peso. Nessa versão, logicamente a mais pesada do Nivus, são 1.266 kg. Não achei tão pesado assim pelo porte do carro, considerando ser um coupé. A capacidade de reboque bem mediana, 400 kg, seja num trailer com ou sem freio. Perdoem-me o barulho, mas vai ter que ser assim mesmo, hein? De desempenho, a gente tem, segundo a Volkswagen, 8,4 segundos com etanol e 8,7 segundos com gasolina no 0 a 100. De velocidade máxima, 206 no etanol e 203 na gasolina. Os números são bons e a gente vai ver isso na prática no momento do test drive. Mas com esse peso e esse desempenho, como será que fica o consumo de combustível? Primeiro, os números do Inmetro, que diz pra gente que na cidade ele faz 8,1 km por litro no etanol e 11,6 na gasolina. Na estrada passa para 9,9 no etanol e 14,2 na gasolina. Mas eu testei bastante esse carro durante uma semana, comigo abastecido com etanol. Geralmente ele fez na cidade entre 7,5 e até uns 9 km por litro em condições mais favoráveis. A gente fez também o nosso teste de consumo urbano, também com etanol e ar ligado, e ele fez 8,4 km por litro. Achei sim um carro econômico. E na estrada mais ainda, porque com etanol ele geralmente fez entre 13,5 até 15,8 mais ou menos, numa marginal, por exemplo, onde os carros são mais econômicos. Já no nosso trecho padrão de estrada que a gente faz no teste de viagem, ele fez exatos 15 km por litro no etanol e com ar ligado. Agora, o que não me agrada muito é o tanque de combustível, que tem somente 49 litros de capacidade. Aproveito o momento um pouco mais técnico para a gente falar sobre a suspensão, que é independente do tipo McPherson aqui na dianteira, mas na traseira ainda é eixo de torção. Acho que até pelo preço do carro merecia uma suspensão independente aqui atrás. Mas o legal é que nessa versão GTS, na dianteira, a Volkswagen colocou novos coxins superiores, barra estabilizadora, novo amortecedor e novos braços e coxins. Já na traseira tem também novos amortecedores e molas, então mudou bastante coisa. E os freios são a disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira, isso não muda em relação às outras versões, e eles têm também a frenagem automática pós-colisão. Então, se você se envolver em um acidente onde ele vai acionar os airbags, ele pisa automaticamente no freio para você evitar um segundo acidente. Pode parecer besteira, mas salva vidas. Gosto sempre de falar também sobre plataforma e produção. Assim como vários carros da Volkswagen, o Nivus GTS utiliza a base MQB A0 e a produção é feita aqui na minha cidade, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E se estamos aqui de lado, vamos falar sobre dimensões. Como eu sempre gosto de fazer, separei 2 carros aqui para a gente entender o quanto o Nivus é grande ou pequeno. Dessa vez eu escolhi o Hyundai Creta, que tem uma versão, a Ultimate, que conta com um ótimo desempenho, e também o Fiat Fastback Abarth, que é o rival direto aqui do Nivus. De comprimento, a gente tem 4,27 no Volkswagen, o Creta é maior com 4,33 e o Fiat tem 4,44, é ainda maior. De largura, praticamente 1,76 no Nivus ou 1,98 arredondando com os retrovisores, enquanto o Creta tem 1,79 e o Abarth 1,78. De altura, 1,50 aqui no Nivus, 1,62 lá no Creta, desconsiderando as barras de teto, e no Abarth 1,55. De entrechos são 2,57, né, a gente arredondando, no Volkswagen, enquanto o Creta tem 2,61 e o Fiat consegue ser ainda menor com 2,53. E embora esse carro não tenha nenhuma pretensão off-road, eu gosto de citar alguns números que ajudam na superação de obstáculos. O vão livre em relação ao solo é de 17,1 centímetros. É o mesmo de uma versão Highline, por exemplo, então não muda a altura do carro. Ângulo de entrada aqui na frente, 18,3 graus. Ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, não foi informado, mas o ângulo de saída lá atrás, 26,4 graus. A capacidade de imersão na água também não foi especificada pela Volkswagen. Esse aqui é o interior do Volkswagen Nivus GTS. Vamos ver como que é o acabamento?
todo em plástico duro. Aqui a gente tem uma espécie de couro com o nome GTS, muito bonito, costura em vermelho. Tem o vermelho também ali ao lado das saídas de ar, né? Mas ó, mesmo assim ainda é bastante duro, assim como essa parte aqui de baixo. Temos esse acabamento em black piano, já padrão de Volkswagen. Do lado esquerdo a gente encontra o comando dos faróis, como eu disse, o DRL não desliga, e tem ali o ajuste elétrico de altura. Não tem mais farol de neblina também. Acabamento de porta também é já no que a gente conhece da Volkswagen. Plástico duro aqui em cima. A maçaneta em black piano, tem a abertura do carro, né, a trava. Aqui, ó, nessa versão GTS, poderia ser em couro, né? Pelo menos nessa. Mas não, toda essa parte é em tecido, melhor do que nada. Mas o couro é só nesse trechinho aqui que tem a costura vermelha também. Embaixo, volta a ser plástico duro. Esse barulho metálico é por conta da garrafa, tá, pessoal? Falando em garrafa, isso aqui eu acho excelente. Cabe em garrafas de até 1,5 litro, se duvidar até de 2 litros, dependendo da garrafa. Então essa aqui que tem 500 ml, térmica, ela cabe sossegado. Tem ainda um ótimo espaço aqui para colocar objetos. Os retrovisores aqui, eles possuem o rebatimento elétrico. O legal é que você consegue ver nitidamente a seta piscando aqui de dentro. Tem também sensor de ponto cego com alerta de tráfego cruzado traseiro. A gente falou isso no vídeo de ADAS. E ele ainda tem do lado direito a função tilt down. Então engatou a ré, ele abaixa o espelho para você ver a guia. Nessa versão a gente encontra uma soleirinha GTS, mas não é iluminada, embora bastante bonita. Os tapetes, eles são exclusivos porque tem uma costura ali em vermelho, mas poderia ser um pouco mais diferente, né? Ter um detalhe a mais. As pedaleiras têm esse acabamento, entre aspas, esportivo, exclusivo dessa versão também. O banco tem ajuste manual, infelizmente. O Abarth já tem ajuste elétrico. Mas falando em bancos, eles mudaram bastante em relação às outras versões. Eles te abraçam mais. E aqui também você tem o nome GTS, com essa parte mais clara. E detalhes em vermelho também, muito legal esses bancos. Só que eles não são muito confortáveis, eles são duros, tá? Esse revestimento assim não é dos melhores. E pode ser só uma impressão, mas eu percebi que o banco do passageiro ele te abraça mais. Parece que essas abas são um pouco maiores. Não sei, pode ser que seja só impressão. Comenta aí embaixo se você que já entrou no carro já teve essa sensação também. Vamos falar agora sobre ar-condicionado. Ele é digital, porém não é dual zone, é de simples zona. Muito bonito, de fato, realmente fica muito lindo, mas não é muito prático, porque todos os comandos são touchscreen. Então, para você mexer a ventilação, você tem que arrastar aqui ou clicar de um em um. E para você desligar, olha o que você tem que fazer. Arrastar tudo aqui para a esquerda, depois clicar aqui para desligar. Fazer isso em movimento não é legal, até porque às vezes, ó, ele não... Tá vendo? Ele demora para ir, ó. Ele não tem um botão off. Poderia ter aqui, né? Esse menu serve para você acessar a tela da central multimídia, onde você também pode mexer os comandos do ar, se você preferir. Aqui você regula a temperatura e as outras ali funções como a saída, né, para onde vai o ar. Continuando aqui pelo console, você tem o pisca-alerta aqui, o aviso do airbag do passageiro. Aqui abaixo, carregador de celular por indução com a saída de refrigeração. Só que ela é um pouco fraca, não faz tanta diferença. Duas entradinhas USB que são iluminadas, do tipo C, já adianto que não tem USB-A nesse carro. O botão de partida fica aqui, você tem um porta-cartões, o interior é o mesmo do Polo, né? A gente já conhece há bastante tempo. A manopla de transmissão, muito bonita, com acabamento em vermelho, assim como esse vermelho aqui das laterais. Os botões que estariam aqui, a Volkswagen tirou, colocou todos aqui na multimídia, o que eu particularmente não gosto. Então aqui para abrir o porta-malas, que não é elétrico, tá? Ele só destrava. Tem aqui os sensores de estacionamento, o Park Assist, que é o estacionamento automático, o Start Stop, para você desligar se você quiser, e aqui para entrar no ar-condicionado. Mas aqui para trás a gente encontra freio de estacionamento do tipo manual ainda, hein? O Abarth já tem freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold. Se é que alguém ainda usa, tem tomadinha 12 volts aqui, dois porta-copos pequenos, mas que pelo menos cabe o celular aqui no meio deitado, bem apertadinho, mas cabe, viu? Não tem revestimento, tá? Esse que é o problema, então vai ficar fazendo barulho. O apoio de braço, isso me decepcionou. Ele tem um ajuste de distância, legal, mas ele é bem curtinho, ele não é muito largo. Então você já fica disputando o apoio de braço aqui com o passageiro. E ele não tem ajuste de altura, então ele fica bastante baixo. Eu que sou grande, por exemplo, fico meio caído para o lado. Também não tem muito espaço aqui dentro e ele não é nem refrigerado nem iluminado. Porta-luvas, ele despenca
e despenca bastante, hein? Tem iluminação, apesar de não serem LED, tem ali um porta-documentos, alguns porta-moedas do lado direito, mas é só isso. Já teve refrigeração no passado, o Polo tinha, para vocês terem uma ideia, mas a Volkswagen foi tirando esses itens. Aqui na parte de cima a gente percebe que nessa versão GTS o revestimento é em preto, mas também não tem alças de mão, assim como não tem nenhuma versão. Os dois cintos dianteiros eles possuem o ajuste de altura, o mínimo, né, para um carro desse valor, que eu já vou falar para vocês. O retrovisor interno ele é eletrocrômico, mas não tem opção de desligar, então à noite ele vai escurecer sozinho quando bate uma luz forte. Se você não gosta disso, o problema é seu, vai ter que conviver com isso. Quebra-sol também em preto, tem o porta-documentos, tem espelhinho, tem iluminação em LED, olha que legal, hein? Tem o tampão também, claro. Aqui para o passageiro a mesma coisa, com exceção do porta-documentos. Em cima, iluminação em LED aqui também, olha que bacana, legal. Se eu não me engano, essa é a única versão do Nivus que tem. A Highline já é convencional. Apertando aqui, você encontra um porta-óculos com esse revestimento aqui, ó, que ajuda a não fazer barulho e não deixar o óculos para lá e para cá também. Agora, não tem teto solar, né? Nem teto panorâmico, sendo que o Abarth já tem também, hein? Pô, Volkswagen coloca um teto solar nesse carro e ia ficar perfeito. Falando sobre volante multifuncional, ele tem aqui o ajuste de altura e profundidade, revestimento em couro, as costuras são vermelhas nessa versão e tem esse bonito detalhe em GTS, muito legal isso aqui. Mas o desenho em si é igual das outras versões. A buzina é bastante escandalosa, ó. Você não consegue dar aquele toquinho de agradecimento. Do lado direito você encontra comandos do painel de instrumentos, que a gente já mostra, para passar as faixas e para mexer no volume. Só que esses botões multifuncionais, eles não funcionam com a chave do carro desligada. E como a central não tem comando físico, você vai ter que clicar aqui e arrastar. E não adianta clicar aqui do lado, tá? Do lado esquerdo você tem o ACC, que é o piloto automático adaptativo, mas ele tem algumas ressalvas que a gente falou no vídeo de hadas. Tem também o limitador de velocidade, se você preferir, e esse carro tem também sistema de centralização e permanência em faixa. Comentamos sobre tudo isso no vídeo de hadas. Pedal shifts para fazer trocas de marcha, tem sensor de chuva com ajuste de sensibilidade ali em cima pelas gotinhas, e quando você para o carro, num semáforo, por exemplo, ele também diminui a frequência do limpador. Eu acho isso bem legal para ele não ficar passando à toa. Do lado esquerdo, o botão para acessar funções de hadas no painel. Tem a função como Living Home, que você puxa aqui para deixar os faróis ligados ao sair do carro, mas não fica tanto tempo, poderia deixar ficar mais. E os Fiat, você já programa o tempo que fica aqui pela haste de seta, é mais vantajoso. Vamos falar sobre painel de instrumentos. Ele faz uma animação muito linda, mas só quando você fica bastante tempo com o carro fechado e trancado e entra pela primeira vez. Primeiro eu cito que ele tem 10,25 polegadas, uma definição muito boa. O brilho poderia ser um tiquinho maior, mas ele ainda é bom. E ele é muito lindo, né? Nessa versão GTS ele já tem como padrão esse vermelho. Aqui na multimídia também os detalhes ficam em vermelho, se vocês repararem. Alguns carros da Volkswagen mudam de acordo com a iluminação ambiente. Como esse carro não tem, vai ser sempre vermelho mesmo. Aqui vocês estão vendo a tela de áudio, né, escutando as queridíssimas irmãs Galvão. Clicando aqui no View do volante, você troca o modo de visualização. Você pode maximizar, fica muito bonito. E também essa opção onde ele mostra outras informações nas laterais. Voltando aqui para convencional, vou deixar até aqui no maximizado para vocês verem. As informações de chamada ou do seu celular, passando para a direita os avisos do carro, né, tá falando que a porta está aberta. Aqui os dados de condução. O Nivus que aparece ali é o antigo, tá? Eles não atualizaram para essa reestilização. Você tem 3 trips de consumo, isso é bem legal. O desde o abastecimento, que ele reseta sozinho. O desde a partida, você pode resetar manualmente, eu vou resetar agora, por exemplo, mas ele também reseta sozinho se você ficar muito tempo com o carro desligado e trancado, né? Mais um toque, você tem também o longo prazo. Esse você reseta quando você quiser mesmo. Muito legal você ter 3 trips, embora só um você reseta 100% de forma manual. Mas todos eles não mostram os metros, é só quilômetros cheios. Se a gente rodou 33,9, ele continua mostrando como 33. O único trip que mostra os metros é esse aqui embaixo, mas ele é resetado separadamente. Passando para cima e para baixo, a gente tem algumas opções dos dados de condução. O consumo instantâneo, esse trip que eu falei, a temperatura do óleo, a velocidade atual, né, o velocímetro, a autonomia e volta aqui para a vista geral. Passando mais uma vez para o lado, você tem a parte de assistentes à condução.
Clicando naquele botãozinho lá, ou então para cima e para baixo aqui, você seleciona algumas funções, né, se você quer ativar ou não desses assistentes. Mais um toque para o lado, volta para as informações de áudio. E para cima e para baixo você troca a fonte de áudio também, lembrando. Outra questão que eu não gosto, que eu até esqueci de falar, nos dados de consumo ele também fica contando o tempo e a velocidade média, mesmo com o motor desligado, se a chave estiver acionada. Não faz sentido nenhum, mas as montadoras insistem nisso. Eu também devo lembrar vocês que aqui na central multimídia você entra em Active Info Display e você pode selecionar aqui outras informações para ficar ali no meio, né? Então você pode colocar autonomia, áudio, aceleração, que é uma espécie de econômetro, né? O consumo instantâneo, a distância, o tempo de viagem, a autonomia e volta aqui para o áudio. Isso se regula do lado direito também, ou você deixa aqui no padrãozinho mesmo. O que eu não gostei aqui no nível de teste, que eu não entendi o porquê, é que ele não mostra a marcha que está engatada quando está no D, só se você colocar no modo manual. E eu acho também que o modo Sport, porque esse carro tem 4 modos de condução, eu já vou citar eles para vocês. Ó. Você encontra aqui o Eco, o normal, o Sport e o individual. E ali no painel de instrumentos, vocês podem ver que lá em cima ele muda ali um detalhezinho. E ele some ali, ó, ele fica só o desenho, tá vendo? Então esse é o Eco, esse é o normal, ele vai ficar só o desenho. Esse é o Sport e esse é o individual. Não muda o layout em si do painel e ele já é vermelho. Mas eu cito que o individual você pode selecionar individualmente, quem diria, algumas funções do carro. Então ar-condicionado se você quer normal ou Eco, o ACC normal, Sport ou Eco, a direção normal ou Sport, o som do motor que é emulado virtualmente. Você tem também o normal, Sport e Eco e também a transmissão normal, Sport ou Eco. Isso é bem legal. O Abarth não tem modo de condução, então vantagem aqui para o Nivus. E quando você desliga o painel de instrumentos, ele também faz essa animação te mostrando como foi a última viagem, mas aquele que ele reseta sozinho, né? Ele te mostra ali os dados de consumo e etc. Voltei aqui para o lado de fora do Nivus GTS para a gente falar sobre a chave presencial. Esse adesivo aqui é porque o carro é da frota da Volkswagen, mas você pode tirar. Tem aqui a abertura e trancamento das portas, tem a abertura do porta-malas, só o destravamento no caso, né? E a chave, ela é canivete. Alguns têm o canivete aqui na parte de dentro, que eu acho que faz mais sentido, fica escondido. Nas duas maçanetas dianteiras, você tem esse botão, onde você pode abrir ou trancar o carro. Antigamente ele era touchscreen, em cima você encostava para trancar e só de colocar a mão ele já destrancava. Agora a Volkswagen cortou os custos e colocou esse botãozinho, o que eu não acho tão legal assim. A parte boa é que com um simples toque ele já fecha automaticamente todos os vidros e rebate os retrovisores caso você tenha deixado essa opção ativada. E vocês viram que ele piscou o alerta quando ele terminou de fechar? Isso é legal também para te avisar que ele já concluiu o processo. Agora, não temos partida remota da motorização, infelizmente. Aquele botão de acionar luzes e buzina na chave também não existe. A lista de equipamentos completa eu deixo na descrição para vocês, mas eu vou citar aqui a multimídia. É a Volkswagen Play que a gente já bem conhece, ela tem agora esse novo desenho que mudou um pouquinho os botões, etc. Tem uma tela de 10,1 polegadas, uma qualidade muito boa, definição muito bonita. Comigo, pelo menos, ela não costuma travar. Tem aplicativos nativos aqui na central, então você baixa o Waze, o Spotify, até o jogo da cobrinha e tudo mais, usando o armazenamento da própria central. Só que você vai precisar rotear o celular para ter internet. Tem o Abasteça Consciente, que eu acho muito legal, ele te mostra o nível de percentual de etanol no tanque, mostra que as suas conquistas quando você usa o etanol, quanto você deixou já de emitir de CO2, e também aqui você encontra uma calculadora, então vou colocar o meu tipo de uso, e com base no consumo do carro pelo em metro, tá? Ele não calcula o consumo em tempo real, você coloca aqui e ele te fala o que compensa mais utilizar, se é a gasolina ou etanol no preço por quilômetro. Essa central multimídia também tem conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Tem perfis, apesar de você não conseguir configurar muitas coisas, você pode configurar as contas, por exemplo, e-mail e tudo mais. E aí você seleciona rapidamente aqui sem ter que ficar mudando as configurações uma por uma quando troca o motorista. Tem também 4 entradas USB do tipo C, não existe USB-A nesse carro e tem ainda 6 alto-falantes, um em cada porta, mais os tweeters ali na coluna A. Como eu disse para vocês, falta comandos físicos, né? Você tem que clicar aqui para fazer a mudança de som. Não é legal, não é prático, com o carro andando é pior ainda.
E o sistema de som eu achei mediano. Pelo preço do carro, eu vou considerar como um ponto negativo, tá? Não gostei muito não. Quando você vai sair do carro, ele tem também um alerta para você não esquecer nada nos bancos traseiros. Vamos aproveitar também para mostrar a câmera de ré. Deixa eu fechar a porta, que esse carro é muito escandaloso. Ela não tem uma boa qualidade. Se eu não me engano, ela já foi melhor no passado. Também não tem as linhas de guias dinâmicas. Isso aqui é fixo. E aqui do lado esquerdo fica ali a visualização dos sensores de estacionamento dianteiros e traseiros. Também não tem câmera 360 graus, é só ali atrás mesmo. O legal é que ele tem a frenagem automática em manobras, que a gente já mostrou também num vídeo dedicado ao sistema ADAS. Mas o brasileiro quer saber quanto está custando essa brincadeira aí. O Volkswagen Nivus GTS na linha 2026 ele parte de R$ 189.690. Mas tem um opcional que é as rodas de liga leve Aro 18, que custam R$ 2.320 e esse carro está equipado. Tem também as pinturas, né? Nas sólidas existe a Preto Ninja, que é a única gratuita, e o Branco Cristal por R$ 900. Nas que a Volkswagen chama de especiais, que eu acredito que sejam metálicas, você tem a cinza Moonstorm, que é aquele cinza do Epox, tem esse azul Titan, que a gente está testando, ele é quase cinza também, e existe ainda o belíssimo vermelho Sunset, todas elas por R$ 1.750, cada uma, obviamente, né? E todas elas são bicolores, então o retrovisor e o teto sempre vão ser em Black Piano. Agora, eu senti falta do azul turbo que a gente tem na versão Highline e até mesmo do azul Biscay, que o Nivus ele tinha anteriormente, hoje não tem mais. Tom de prata nessa versão GTS também não tem, não sei porquê. O total então com as rodas Aro 18 e a pintura azul Titan vai para R$ 193.760. É muita coisa, né? A gente vai falar na conclusão daqui a pouco se vale a pena ou não. Falando sobre garantia e revisões, o período aqui é bem padrão. São 3 anos de garantia sem limite de quilometragem e as revisões acontecem a cada 10.000 km ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente percebe essa visão mais ampla do interior, que apesar de um acabamento ruim, eu acho muito bonito. Aqui atrás, ó, continua com o mesmo tipo de revestimento lá na frente, mas não tem a parte clara nem o logo GTS. Também não tem apoio de braço, nem as alças de mão. Tem iluminação em LED individual, pelo menos. Tem um porta-cabides aqui, um de cada lado. Agora, o acabamento de porta inteiramente em plástico duro. E não é um plástico de muita qualidade, não. Não tem porta-revistas, mas tem esse porta-celulares aqui que é mais curtinho na parte de cima. O legal é que essa versão tem as saídas de ar. Na verdade, outras também possuem, né? Com 2 entradinhas USB do tipo C. Mas o túnel central é um pouco alto. E falando sobre espaço interno, eu tenho praticamente 1,93 de altura, o banco do motorista está regulado confortavelmente para eu dirigir e o espaço que não sobra é esse aqui, não cabe nenhuma mochila, eu tenho dificuldade de passar a minha mão, ó. Então realmente ele é quase inexistente. Eu sei que eu sou bem grande, mas se eu colocar o banco mais para frente eu não vou ficar confortável. Já para a cabeça, considerando que é um carro baixo e um SUV coupé, né, que tem o caimento do teto mais pronunciado, não achei o teto tão baixo, achei um espaço até razoável, digamos assim, para a cabeça. Por quê? Eu ainda estou encostando no teto, ainda raspa um pouco o cabelo, mas eu posso sentar um pouquinho mais deitado, que já facilita um pouquinho. Em outros carros, como até no Fastback Abarth, eu me sinto muito claustrofóbico aqui atrás em relação à altura. Aqui no Nivus não sinto isso, mesmo o teto sendo mais baixo. Curioso, né? Vamos agora falar para vocês sobre porta-malas. Seria legal uma abertura elétrica, mas até para entender que não tenha. Já vou começar falando de espaço para vocês. A Volkswagen divulga 415 litros naquela medição VDA, que é feita com bloquinhos, e 457 litros, sendo eles líquidos. Para efeito de comparação, o Hyundai Creta tem em VDA 422 litros, é um pouco maior, e o Fastback Abarth ele tem 516 litros, são 101 a mais que esse carro. Na medição VDA, em litros líquidos, ele tem 600. Então, no segmento de forma geral, o porta-malas é até bom, mas eu vou classificá-lo como mediano porque ele não está acima da média da categoria. Deu para entender, né? A gente encontra aqui ganchinhos para você pendurar alguma coisa. Do lado direito você tem uma iluminação, mas não é em LED, e é só isso. Pelo menos o revestimento aqui é em carpete. O piso, que é bem levinho,
não dá nem para você apoiar aqui nessa lateral, né? Antes acho que até dava. Você percebe que o step é do tipo temporário, com medida 125/70, mas também é aro 18. A gente tem trava anti-sequestro também, importante lembrar. E para fechar tem que ser manual também. O tampa-placa vai cair, quer ver? Até que não, me surpreendeu, hein? Vamos então ao nosso test drive aqui com o Nivus GTS. Vamos começar falando sobre a direção, que ela recebe inclusive uma calibração exclusiva, então você percebe que ela é um pouco mais firme, principalmente ao manobrar, né, que é onde você mais sente a firmeza da direção. Não é nada absurdo, tá? Ela ainda é leve, principalmente aqui em movimento, então fiquem tranquilos. A Volkswagen diz também que fez uma nova calibração para o motor, mudou todo o sistema de suspensão que eu disse para vocês, calibração da direção e também do sistema ESC, que é o sistema de controle de tração e estabilidade. Isso mudou, provavelmente ele está mais permissivo aqui nessa versão GTS, o que também é interessante, deve ajudar na nossa aceleração de 0 a 100. Agora, eu falo sobre a posição de dirigir. Além dos bancos não serem confortáveis, como eu já disse para vocês, eles ficam muito altos, mesmo na posição mais baixa possível, porque ele tem um ajuste de altura manual, né? Mesmo assim, ele ainda te obriga a sentar meio alto para reforçar aquela ideia de ser um SUV, de ser um crossover. E a gente percebe isso lá no Pulse Abarth e no Fastback Abarth também, então não é exclusividade do Nivus. É que hoje todos os carros querem passar a impressão de SUV, sendo que não precisa, ainda mais uma versão esportiva. Falando em esportivo, vou colocar agora no modo Sport, ele tem 4 modos de condução, para a gente fazer o nosso teste aqui de dinâmica. E isso porque ele muda inclusive a direção, além de vários outros parâmetros do carro. Então, colocar no modo Sport deve fazer uma boa diferença. Vamos descer mais rápido aqui, ó, para testar a dinâmica, ó. Rapaz, é boa, viu? Olha que dinâmica legal, hein? Para um carro dessa categoria, muito bacana. A gente já percebeu que a suspensão é meio durinha passando nos buracos, mas a gente fala melhor disso daqui a pouco. Vou voltar para o modo individual, onde eu deixo tudo no eco, mas o som do motor eu deixei no Sport porque eu gostei. É um sistema de som emulado, tá? Ele é virtual, ele não é real, não é o motor mesmo que está fazendo esse barulho. Mas depois a gente fala melhor disso, vocês vão escutar provavelmente. A gente passou ali na valeta sem grandes problemas. Essa aqui passei a 13 por hora também sem problema, porque ele mantém a mesma altura em relação ao solo de 17,1 centímetros. Ele não é mais baixo que os outros Nivus. Eu até achava que sim, mas na ficha técnica a gente comprovou que é igual. Falando agora para vocês sobre isolamento acústico. Sinceramente eu achei bom nesse carro. Eu esperava que não, porque a gente sabe que ele é muito parecido com o Polo, por exemplo, mas parece que ele tem um tratamento um pouquinho melhor. Não sei se foi só impressão minha. Mas para a categoria, não pelo preço do carro, porque o carro sendo muito caro, poderia sim ser melhor o isolamento acústico, mas pela categoria dele, eu acho que é um bom isolamento, então eu vou considerar como um ponto positivo. Não costuma entrar muito barulho de vento, e o barulho de motor a gente até quer que entre numa versão mais esportiva, né? Porque ele faz essa simulação, então fica gostosinho de ouvir. Agora a gente vai fazer o nosso teste de desempenho 0 a 100 com o carro. Para isso eu acabei de desligar o compressor do ar-condicionado. Ele está só com a ventilação, tá? Mas o ar em si está desligado, então não vai roubar a potência da motorização. Já coloquei no modo Sport e já desativei também os controles de tração e estabilidade. A gente vai fazer aquela saidinha mais forte, pisando no freio e no acelerador ao mesmo tempo. Então eu vou colocar na tela para vocês o resultado do 0 a 100 que eu não consigo ver em tempo real, tá, pessoal? Vamos lá para sair, ó. Saindo. A saída no comecinho demora um pouco, mas depois ele vai bem, ó. E a simulação do ronco é legal, ó. 100, 110, 120. O que vocês acharam? Eu acho que tá muito calor, então eu vou ligar aqui o ar de novo, porque, meu Deus, tá quente hoje, hein? Quase 30 graus. E eu até esqueci de mostrar para vocês, mas a gente tem aqui na tela também da multimídia uma parte de esportes. Não mostra muita coisa diferente, mas mostra ali a pressão do turbo. Vou deixar aqui para as próximas aceleradas. Eu achei um bom desempenho, mas eu não vi o número de 0 a 100. A Volkswagen divulga acho que 8,4 segundos com etanol. Não sei quanto que a gente fez, e ele está abastecido com etanol, tá? Vale ressaltar isso. Mas eu achei que é um carro que anda bem.
dá a impressão aqui nessas aceleradas, por exemplo agora, ó, dei meio pé mais ou menos, ele parece ter até mais torque do que os 25,5 que a Volkswagen informa, mas a potência não é muito alta. Então na estrada, se você pegar um Abarth, por exemplo, provavelmente ele vai andar mais, porque lá são 185 cavalos e aqui são 150. Então uma potência extra seria muito bem-vinda, mas o torque eu achei muito bom. Por mais que esteja no modo Sport, ó, pequenas aceleradas fazem o carro responder muito bem. E esse som emulado, ele não parece ser tão virtual. Então não é aquela coisa tosca, sabe? Fica gostoso de ouvir. Não é igual o ronco original de um Abarth, por exemplo, que tem um escapamento duplo mesmo, diferente. Mas também não faz aquele pops and bangs, né? Que é o... Gostaram aqui da simulação? Muito boa, né? Mas é legal, melhor do que não ter. Eu voltei agora o carro para o modo normal de condução. A gente vai fazer mais acelerações ainda, mas eu quero mostrar para vocês o start-stop. Não sei se a gente vai conseguir. Mas, falando um pouquinho sobre dirigir o nível GTS, é um ponto muito legal. Apesar da posição de dirigir não ser muito boa, eu considero ruim para um esportivo, ele é um carro muito gostoso, mesmo se você for andar de modo tranquilo. Ele é um carro que responde bem. Sobre suspensão eu já falo, mas tem uma direção bem acertada. Ela é bem direta, ela não é anestesiada. Então é um carro prazeroso. Os Volkswagen, praticamente todos eles são bem gostosos de dirigir. E isso se repete aqui no Nivus, até mais, na verdade, por ser mais esportivo. O que esse carro faz curva, minha nossa senhora, a dinâmica é realmente excelente. Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó, meio pedal também, pé fundo agora, ó. Ele reduziu bastante, né? Ele demorou um pouco mais, pessoal, porque ele não tá no modo Sport, né? Então eu não deixei o carro preparado já para acelerar. No modo normal ele vai ser um pouquinho mais lento na resposta. Depois que você pisar, a entrega de potência e torque é exatamente a mesma. Vamos falar agora sobre suspensão. E eu tenho aqui aquela nossa estradinha bem, nossa rua, na verdade, né? Bem esburacada, ó. Vou até ficar quieto pra gente ouvir. Fez um pouquinho de barulho da garrafa, tá? Faz uns barulhinhos de acabamento. E aqui nas curvas, ó, isso aqui faz bastante barulho também. Acabamento não é bom. Sobre o conforto, olha, os Volkswagen já são mais durinhos. E o Nivus, o GTS, ele é um pouquinho mais por ser uma versão esportiva. E aqui está equipado com a solda 018, que tem um pneu um pouquinho mais fino também. Mas ele não é desconfortável. Se a gente comparar, por exemplo, com o Abarth, a impressão que eu tenho é que o Abarth é um pouco mais duro ainda, um pouco mais firme. Então não é nada que vai te incomodar muito, mas em ruas bastante esburacadas, você vai sentir que o carro é mais duro, com toda certeza. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui o start-stop, vamos ver. Tá bom, acho que a bateria tá baixa e ele não quer funcionar. Mas, pessoal, a questão é que ele desliga com o carro ainda em movimento. Então em 6, 7 km por hora mais ou menos, ele já desliga a motorização. Se tiver um carro na frente, o carro arrancar, ele detecta pelo radar da ACC que o carro saiu e ele vai ligar o motor sozinho. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Às vezes o carro só faz isso aqui, ele anda só um pouquinho para frente e aí o Nivus já vai ligar o motor, sendo que você nem precisava, né? Você poderia continuar economizando. Por outro lado, é bom porque te alerta, você percebe que o carro da frente andou justamente porque ele ligou o motor. E também deixa a saída um pouco mais ágil, né? Porque quando você for realmente tirar o pé do freio, o motor já está ligado. Mas eu acho que isso poderia ser opcional, ter uma opção na multimídia se você quer escolher ou não. E infelizmente não tem. Mas e aí, vale a pena ou não você levar para casa o Volkswagen Nivus GTS? Eu cito para vocês como pontos positivos o consumo, o desempenho, a dinâmica, a iluminação dianteira, o painel de instrumentos, a central multimídia, a segurança, o sistema ADAS, o prazer ao dirigir e até o isolamento acústico. Pontos medianos, o conforto, essa versão é mais durinha, porta-malas também está na média da categoria, iluminação traseira porque faltou a seta em LED, também não tem lanterna traseira de neblina, e a lista de equipamentos, considerando o preço do carro. Pontos negativos, com toda certeza o acabamento, o espaço interno, o sistema de som, a posição de dirigir, que eu disse que é alta demais, o preço e o custo-benefício. Alguns equipamentos que eu senti falta: faróis de neblina, comandos físicos para o ar-condicionado e para a central, partida remota, seta traseira em LED, alças de mão no teto, tomada USB-A,
câmeras 360 graus, bancos elétricos, ou pelo menos o do motorista, né? Teto solar ou teto panorâmico, freio de estacionamento eletrônico, farol automático, função stop and go no ACC e também uma iluminação ambiente interna. Nem todos os concorrentes possuem tudo isso, mas alguns desses equipamentos têm rivais que já trazem, então o Nivus poderia trazer também. E para a gente entender o quanto ele é barato ou caro, eu vou citar aqui os seus concorrentes. Direto mesmo, ele tem um só. Então eu separei aqui alguns outros SUVs que têm também um ótimo desempenho e preços mais ou menos parecidos. Primeiro, o Fiat Pulse Abarth 1.3 Turbo custa 161 mil. O Jeep Renegade Sahara 1.3 Turbo, o mesmo motor do Abarth, 176 mil. O principal rival desse carro, o Fiat Fastback Abarth 1.3 Turbo, 182, são quase 10 mil reais a menos do que o Nivus. Tem também o próprio Volkswagen T-Cross Highline, que tem desempenho parecido, 1.4 Turbo, por 196. O Volkswagen Taos Comfortline 1.4 Turbo, esse aqui eu resolvi citar mesmo sendo médio, porque é a mesma motorização. E ele custa 200 mil reais na versão Comfortline. Pouca coisa mais do que o Nivus GTS, e lá você tem um SUV médio, né? O Hyundai Creta Ultimate 1.6 Turbo automatizado de dupla embreagem, 201. E o Honda HR-V na versão Advance 1.5 Turbo, que anda muito bem também, 203 mil reais. Eu posso concluir então que quando falamos de esportividade, em comparação com o Fastback Abarth, o Fiat entrega um DNA esportivo maior, custando menos e tendo, por exemplo, o banco elétrico e o teto panorâmico que muita gente valoriza. Também é mais versátil no quesito espaço interno e porta-malas. Mas em contrapartida, o Nivus ele cumpre muito bem a função de um carro para um casal sem filhos e que seja bom de dirigir mesmo sem pisar fundo o tempo todo. O grande problema do GTS é o preço muito elevado, são quase 194 mil reais num Nivus. Um Taos Comfortline custa 200, como eu disse, então eu digo que considerando o preço de tabela, se você não se importa de abrir mão de toda a calibração esportiva, vá de Taos. E se você quiser a maior esportividade possível nessa faixa de preço, eu acho que o Fastback Abarth ainda traz mais esse DNA, como eu disse. Mas eu confesso que pelo preço praticado em algumas concessionárias, eu já encontrei esse carro por menos de 160 mil reais 0 km. Aí sim, eu acho que vale bastante a pena o Nivus GTS, porque ele é muito bom e muito divertido.